Olá a todos. Pessoal, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as tecnologias dos anos 70 que levaram o homem à Lua, né? Tá aí esse vídeo feito no canal do Inteligência Limitada com o Sérgio Sacani e o Felipe alguma coisa. Pois bem, e aí os caras vão mostrar alguma coisa do módulo lunar, etc, tal. Deixa eu colocar aqui, cadê os figuras? Vamos lá, tá os três aí, pronto. Vamos colocar os três aí e vamos conversar um pouco sobre isso. Então, os caras acreditam, vamos tentar entender, que lá na década de 1969, ano 69, o homem foi para a Lua e pisou na Lua e tudo mais. Beleza. Eles acreditam nisso. Eu não vou discutir da fé dessas pessoas. Os caras têm muita fé. Mas o ponto é o seguinte: é uma pergunta para os dois aí, para o Sérgio Sacani e para o físico. Eles podem responder facilmente. Pergunta: quando que começaram a pousar foguetes de marcha ré? Agora, recentemente, é fácil, uma tarefa fácil? Não. No tempo de inteligência artificial, grandes computadores, velocidade gigantesca de cálculo e precisão, engenharia com uma precisão absurda, o Elon Musk consegue pousar foguete agora. E agora, depois a China copiou, beleza, a China só copia as coisas, não sei se vocês já perceberam. E agora consegue pousar foguete. Pergunta: como é que em 1969 o módulo lunar pousou de marcha ré na Lua? Porque cá entre nós, vamos ser inteligentes aqui. O módulo lunar, em tese, tava, o pessoal foi lá, colocou o foguete deles, vamos dizer assim, em órbita lunar, os caras desceram com um módulo lunar, esse módulo lunar desceu, pousou em 1969 de marcha ré, não foi de paraquedas, é marcha ré. Pousou de marcha ré em 1969 e depois ele foi lá e ainda tinha combustível suficiente para impulsionar o módulo lunar de novo, para acoplar numa nave, certo? Que, tipo assim, imagina um espaço escuro, você tá vamos supor que a Lua seja como o pessoal diga, tá? Então o cara tá lá na Lua, ela seria grande, certo? Seria, sei lá, o diâmetro da Lua tem o quê? 3.000 e poucos quilômetros de diâmetro? Não sei ao certo agora. Mas ela é grande, ela não tem 3 quilômetros de diâmetro, tá? Tô falando em ordem de grandeza. Então ela tem um diâmetro grande, e aí você é uma poeira naquele lugar gigantesco, e aí de repente tem uma outra poeira passando por uma determinada órbita, que vai ter que passar e você vai ter que acoplar simultaneamente. Tudo isso sem basicamente os computadores que tem hoje. Os computadores daquela época têm menos memória que o iPhone, certo? Sem isso, sem um sistema de localização, que tipo assim, meu, olha o sistema GPS. O sistema GPS, se você tiver com 3 satélites, o dado tá ruim, certo? Como é que fazia o sistema de localização com um ponto só, entre a base lá onde está o módulo lunar e o que está chegando? Porque veja bem, vamos lá, vamos ensinar o básico para as pessoas. Tem um negócio que chama triangularização, que significa que você consegue encontrar um ponto no espaço específico se você tiver pelo menos 3 distâncias, certo? Com 3 distâncias, male você consegue calcular um ponto no espaço, mas a altitude é muito prejudicada. Beleza. 3 pontos. Quais 3 pontos foram usados para georreferenciar, ou, não vou pôr geo, vai, seria para referenciar na Lua o módulo lunar e o foguete que estava em órbita? Tipo assim, meu, em 1969. Só quero saber uma coisa de todos os 3 aí. Realmente eles acreditam que em 1969 o ser humano já pousava algo de marcha ré que nem um módulo lunar? É uma pergunta sincera. Pousava de marcha ré? Hã? Porque paraquedas não dava para ter na Lua porque não tem atmosfera. Pergunta, de novo, não tem atmosfera como a gente tem na Terra, tá? Mas pergunta de novo. Já se pousava de marcha ré? Eles vão falar, não sei o que, bebê. Meu, se você tem um negócio caindo e por algum motivo ele começar a girar, certo? Não tem como você controlar num manche, meu. Não é assim que funciona, porque o negócio não gira só assim. Ele gira assim, assado, ele gira tudo quanto é direção. Como é que foi isso? Como é que foi esse pouso aí do módulo lunar? Me conta. Outra pergunta, tipo assim, ok, os caras em tese foram para algum lugar aí e em tese estão voltando. Tipo assim, se você acredita que foi para a Lua, a outra pergunta que eu tenho é, como é que você faz o referenciamento disso no espaço? A gente tem um sistema GPS
solar agora? Como é que funciona isso? Ah, através das estrelas. Dá precisão através das estrelas? Como é que funciona isso aí direito? Mas foi lá, fez toda essa volta. Pessoal, vou separar um vídeo uma hora para mostrar isso aí. Porque não é assim, a própria NASA colocou um vídeo dos desafios desse negócio. E tipo assim, enquanto o negócio, em tese lá, o foguete está indo para a Lua, em tese a Terra está andando também no sistema solar e indo embora, entendeu? E a Lua vai atrás da Terra, ela não gira bem assim, né? Ela gira de um jeito meio desengonçado no sistema dos caras. Pode ser que seja, pode ser que seja, pode ser que seja. Mas o meu ponto aqui é o mesmo de sempre. Em 1969, chance zero. De pousar de marcha ré, chance zero. Para começar a conversa. E sem contar as outras tantas coisas, como por exemplo a NASA apagou os vídeos originais e outras tantas coisas muito suspeitas, né? Mas isso daí, as pessoas querem acreditar? Acreditam no que quiser, pessoal. Eu não tenho nada contra quem acredita que o Papai Noel entra pela chaminé. Eu não tenho nada contra ninguém que acredita nessas coisas aí, tá? Nada contra, tá? Eu acredito em coisas que, vamos dizer assim, pessoas podem dizer que são difíceis de acreditar. Eu acredito em coisas que são maravilhosas, são coisas que deixam o ser humano de boca aberta, certo? São coisas que, tipo assim, tem registros na história, coisas que você nem imagina, né? Outro dia eu vi o Daniel Lopes contando uma história que está no livro de Joséfo, né? Que era quando o Alexandre o Grande foi invadir, se eu não me engano, Sidom, né? Era uma ilha, o cara teve que aterrar para chegar até a ilha, tal, pediu ajuda pro rei de Israel, o rei de Israel não deu, foi lá, falou assim, só um minutinho, vou acertar aqui, depois vou pegar vocês. Quando foi para Israel para pegar o cara, o rei de Israel, tipo assim, meio que deu uma regada, falou assim, é melhor ir o sacerdote, o sumo sacerdote. Chega lá o sumo sacerdote com a placa sacerdotal na frente, tipo assim, já pronto para ser morto, e o Alexandre o Grande, segundo diz Joséfo, vai lá, se ajoelha e se joga no pé do sumo sacerdote para adorar o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, tipo assim, como é que é o negócio? Desculpas, eu vim aqui para, tipo assim, pedir uma desculpinha. E o Alexandre o Grande diz assim, tive um sonho com uma pessoa se vestindo que nem você quando era criança. E essa pessoa falou assim, sou sacerdote do Deus verdadeiro, aquele que levanta e põe os impérios em queda. E o cara foi lá. Agora, pode ser que o Alexandre o Grande fosse um louco? Pode ser também. E, bem da cabeça ele não era. Mas eu acredito que sim, acontecem muitos milagres nesse mundo e eles são maravilhosos. São maravilhosos. Isso eu acredito. Eu acredito porque é contado por gerações e gerações passadas que não tem influência de dinheiro, certo? Por exemplo, não sei se o Sérgio Sacani sabe, o Felipe alguma coisa aí sabe, mas todo mundo que está lá na missão da NASA recebe um belo de um salário, certo? A NASA recebe uma bela de uma grana também para fazer as coisas que estão fazendo, não tem nada contra, tá? Mas eu penso que quando a pessoa recebe dinheiro, por exemplo, teve uns casos aí de aprovação, por exemplo, de vacinas, uma coisa bem científica, certo? Aonde os caras que aprovaram, depois que eles saíram do órgão que aprovava essas coisas, o que aconteceu? Eles viraram diretores de indústrias farmacêuticas que eles tinham aprovado o medicamento. Quer dizer, tinha um interesse. Um livro de milhares de anos, que chega até os dias de hoje, e eu estou falando da Torá, eu não estou falando das igrejas que estão por aí raptando dinheiro, dizendo que é dinheiro que você está pagando para Deus. O Criador pediu o dízimo para pagar para os levitas, que ficavam o dia inteiro fazendo sacrifícios, e o trabalho deles era esse. E eles nem tinham direito a ter propriedade, eles só tinham moradia na cidade, eles não tinham dinheiro para propriedade. Aí chega lá o pastor, pega dízimo para comprar uma fazenda gigante, não sei quantos mil acres. Não é bem isso que o levita podia fazer. E o levita recebia 10% por causa disso. Agora, isso é outro ponto. Mas falar que a Torá é verdadeira, que o Antigo Testamento é verdadeiro, que tem muitas profecias ali, e que você tem que ensinar para os seus filhos, que você tem que aprender aos pouquinhos e tudo mais, isso não tem interesse financeiro nenhum, certo? Então é isso. Cada um, pessoal, o cara tem as religiões dele, tem gente que acredita que o seu Spock é verdadeiro, tem gente que acredita que um dia vai viajar em velocidade dobra na Enterprise. Você pode acreditar no que você quiser, na ladainha que você quiser, certo? E eu não ligo, sinceramente eu não ligo. Se a pessoa for uma pessoa que é boa com os outros, ajuda as pessoas pobres, e é uma pessoa legal e não está assassinando ninguém,
Para mim, pessoa não cheira nem fede, tá? O que eu não gosto é de bandido, pessoas que são bandidinhas, ponto. Mas é isso, esse é meu ponto de vista, certo? Meu ponto de vista é religioso, todo mundo sabe disso, e é isso, né? Eu acredito que nós estamos aqui nessa terra para aprender e não para fugir dela, entendeu? Ai. Mas eu vou te falar, eu nem fico bravo com o Sérgio Sacani, porque depois que eu vi o Sérgio Sacani naquele negócio lá defendendo o Elon Musk, os caras falando coisas contra o empresário, que não podia existir bilionário, etc. E tal, eu falei assim, poxa, isso aí já pagou os pecados dele, ou boa parte deles. É só uma piada, pessoal, só uma piada. A gente não pode perder a piada. Mas é isso. E não vou falar mais nada além disso, não quero mais tocar nesses assuntos aí, exóticos demais, porque cá entre nós, pessoal, e esse é um tipo de coisa que envolve muita fé. Você não vai ter com muita certeza. O dia que colocarem uma base lunar, né? Que eles falam, vai acontecer daqui 7 anos. Vamos ver. Tá desde 1969, daqui 7 anos, daqui 10 anos, daqui 2 anos, daqui 10 anos. Já, desde 69 até agora, tipo assim, 69. Os caras viajaram ainda mais alguns anos aí. Mas vocês entenderam o que eu tô falando? 1963, 73, sei lá o que for. Mas não vai acontecer daqui 7 anos. Mas vamos supor que tenha um dia uma base lunar. Se tiver um dia uma base lunar, daqui 7 anos eu ainda vou estar vivo, espero eu, se o Criador abençoar, né? A gente não sabe o dia de amanhã nunca. Mas se tiver uma base lunar, eu falo assim, pois é, eu acho que eu estava errado. Mas eu posso te falar aqui que eu tenho uma grande certeza para mim, eu já errei várias vezes, tá? Então, mas é uma grande certeza para mim que não vai ter base lunar pimba nenhuma, tá bom? Para mim isso é tudo lorota para levar dinheiro. É aquela coisa do... Vocês conhecem a história do cavalo, né? O cara vai lá bom, eu não vou... Bom, vamos lá, rapidinho. O cara ia ser morto, etc, tal, e aí o rei pergunta para ele assim, qual que é o seu último pedido? E fala assim, não é nada, não, tudo bem. E o cara sabia que o rei tinha um cavalo que ele amava muito, né? Ele falou assim, eu só fico triste porque minha profissão é ensinar cavalo a falar. Eu não vou mais poder ensinar cavalo a falar. O rei, como é que é? E aí o cara vai lá, conta, tal, que ele ensinava o cavalo a falar e tudo mais. E ele falou que, né, em um ano ele ensina o cavalo a falar. O rei falou, vou te dar um ano, você não vai pra forca hoje, tem um ano, mas depois de um ano, se meu cavalo não aprender a falar, você vai pra forca. O cara, não, pode ter certeza. Aí o cara chegou lá no castelo, aí o cara começa a conversar com o cavalo, e todo dia conversa com o cavalo, e chega os caras e entrega comida para ele come uma comida deliciosa, ele conversa com o cavalo, ele mexe na boca do cavalo e tal. Até que um dia vai o pai do cara lá conversar com ele e fala assim, filho, que papo é esse? Se não tem como ensinar um cavalo a falar. Aí o filho diz assim, não tem, mas em um ano, bom, o rei pode morrer, ele falou, ele pode morrer, ou o cavalo pode morrer. Então, quer dizer, ele tá ganhando o dinheiro dele ali, etc, tal. É a mesma coisa, os caras estão extraindo dinheiro do contribuinte, certo? Mas a gente vai fazer uma base, vai fazer não sei o que, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Tá, mas e se não acontecer? Daqui 7 anos todo mundo já esqueceu isso, entendeu? Essa live dos caras falando que daqui 7 anos eu vou fazer a mesma live dizendo que agora sim é daqui 7 anos. Aí depois esses caras vão fazer outra live. Quantas pessoas já não morreram falando que os caras iam pra Lua daqui 2 anos, os caras já morreram. Meu, continua a mesma história, entendeu? Os caras têm memória curta, meu. Pega todas as vezes que a NASA falou que ia fazer uma coisa e, tipo assim, não bateu o cronograma, entendeu? Tipo assim, não vai rolar, simplesmente. Mas é a estratégia dos caras, entendeu, meu? Cada um tem que levar o pão para casa, não é isso? Eu não acho que é o jeito certo, mas, né? É isso. É isso, paciência. E eu tô aqui falando, esqueci de falar a única parte boa do negócio, que é, pessoal, se lembra da área de membros de curso. Eu tô fazendo divulgação até o dia 30 de abril. Ao contrário das conversas que a gente tem aqui, que é uma conversa mais assim, às vezes até para dar risada e tal, aqui a gente tem muitos cursos que são baseados em livros, baseados aí na minha experiência também, eu complemento. Tem muita coisa bacana, são 74 cursos, todo mês tem um curso novo. Vai lá, aproveita. Os cursos são caros, deve ter mais de 10 mil dólares de curso aí. Na verdade, eu acho que mais de 20. Uma hora eu faço a conta para vocês. Mas o que acontece? Você acessa qualquer um desses cursos, ou todos esses cursos, por apenas 14 dólares 90 por mês, dá uns 80 e poucos reais. Vale muito a pena. Vai estar aberto até o dia 30 de abril. Depois de 30 de abril, fecha para novos inscritos, certo?
E quem tá lá dentro continua. Abril, maio, junho, julho, agosto. A hora que você quiser sair, você cancela a hora que você quiser. Quer cancelar no mês 1, 2, 3, cancela a hora que você quiser. Vale muito a pena e não tem nenhuma armadilha que os caras colocam para você ficar lá dentro. Não. Você vai lá, você vai querer ficar lá dentro porque os cursos são bons, porque vale a pena, é barato. Você vai querer ficar lá dentro. Mas eu não seguro ninguém, tipo assim, se você sair menos 12 meses, tem multa. Não, não tem nada. É maravilhoso. Vai lá e aproveita, pessoal. Essa área de membros, ela devia estar, pelo menos, do meu ponto de vista, 100 vezes maior. Devia ter 100 vezes mais pessoas, né? Mas é aquela coisa, as pessoas, elas preferem gastar o dinheiro delas ouvindo as lorotas que tem na internet. Pessoal, a internet, a maioria das pessoas, elas querem o quê? Views, certo? Tô fazendo esse vídeo para vocês sobre a Artemis aí, com essa conversa toda, porque um monte de gente pediu. As pessoas vão ver o vídeo, certo? E nisso eu posso falar sobre outras coisas. Mas a maioria das pessoas, elas só querem views. É milhões e milhões e milhões de views. Pessoal, eu fico meses sem colocar vídeo aqui às vezes. Eu fico semanas sem colocar vídeo. Quando eu divulgo a área de membros, eu tento colocar vídeo todos os dias. Até tem, alguns dias coloquei 3 vídeos, hein? Mas teve um dia que eu não coloquei, porque, né, teve o final da festa de Matzah, a festa da Pessah, né? Que acompanha a Matzah em seguida. Então, último dia eu não pude trabalhar, depois já foi uma sexta-feira, então acabou não tendo vídeo, mas eu tô tentando colocar vídeo todo dia, mas mesmo assim, eu tenho uma correria para fazer. Esses caras não, eles vivem disso, eles fazem vídeo porque eles vivem disso, o salário deles é esse, não tem negócio nenhum, não tem produção de nada além de conteúdo. Desculpa, eu produzo no mundo real, as pessoas, né? Então, no mundo real. A maioria das pessoas, elas só querem views, é isso, né? O Sérgio Sacani até produz no mundo real aí, ele diz que trabalha com as empresas de petróleo, né? Entendo que deve ser verdade. Mas, pode ter certeza, o físico eu não tenho certeza não, se trabalha no mundo real produzindo algo real, assim, para a sociedade, né? E a maioria das pessoas só quer views mesmo, tá? As pessoas estão atrás de um computador, ganhando dinheiro através de um computador, elas nem têm grandes relacionamentos, os relacionamentos das pessoas são uma bosta, não conhecem ninguém, conhecem um monte de pessoas que estão na mesma bolha, entendeu? Eu conheço pessoas de várias bolhas diferentes, me comunico com todo mundo. E é o que eu digo aqui. Se a pessoa não for um bandido, tipo assim, é meu amigo em tese, entendeu? Potencial amigo. Pode acreditar coisa diferente. Mas, se for uma boa pessoa, tá tudo beleza, né? Mais ou menos é isso. A gente não tem como escolher muito nos dias de hoje. Até porque metade da população já perdeu o cérebro aí com funk e outras coisas. Então ficou difícil. Mas é isso. Vamos finalizar por aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos pela atenção. Lembre-se, link abaixo. Até mais. Tchau.